Oi, meu nome é Márcio e você está no Semeando para Florescer Matemática. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao tema do vídeo anterior dessa unidade temática. Vamos rever alguns conceitos, introduzir novas ideias e fazer experimentos sucessivos. Para começar, você se lembra como nós calculamos a probabilidade de um evento aleatório como uma razão? O primeiro passo é listar duas coisas, todos os casos possíveis e todos os casos favoráveis. Os casos possíveis nos dizem justamente quais são todos os resultados possíveis e os casos favoráveis são aqueles que nos interessam, que nos ajudam a resolver a nossa questão. Vamos rever um exemplo. Se eu rolar um dado, qual é a chance de que o resultado seja um número par? Primeiramente, vamos listar todos os casos possíveis. Ao lançar um dado, temos como resultados possíveis as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora vamos listar os casos favoráveis 2, 4 e 6, que são os resultados pares ao se lançar um dado. Com essas duas informações, nós podemos expressar a probabilidade como uma razão entre o número de casos favoráveis e o número total de casos possíveis. Assim, a probabilidade de que saia uma face par ao se rolar um dado é de 3 em 6, ou seja, 3 sextos. Você deve se lembrar que nós revemos porcentagem no último vídeo. Também deve ter observado que a fração 3 sextos não está na sua forma irredutível. Vamos analisar agora todas as formas de se expressar uma probabilidade. Para isso, eu fiz um quadro. Aqui nós temos porcentagem, fração com denominador 100, fração na sua forma irredutível e representação decimal. Nossa probabilidade encontrada, que foi 3 sextos, ainda não pode entrar nesse quadro. A forma que eu acho mais fácil é encontrar a sua fração na forma irredutível e a partir daí preencher o restante. Mas você pode fazer na ordem que você achar mais fácil. Observando a fração 3 sextos, nós podemos dividir o numerador e o denominador por 3, resultando na fração 1 meio. Essa é uma fração na forma irredutível, então nós já podemos colocar ela aqui nessa parte do quadro. Agora você pode completar aqui na forma que você achar melhor. Eu vou primeiro ali para o decimal, que eu acho mais fácil, né? A gente ir da fração irredutível para decimal. A gente tem que 1 dividido por 2 é 0,5. Se você tem dúvidas de como montar operações assim com números decimais, assista a nossa playlist amarela de números. Agora eu vou descobrir esse resultado na forma de uma fração com o denominador 100. Para isso eu penso da seguinte maneira, eu gosto de sair aqui da fração irredutível. Qual o número que eu tenho que multiplicar pelo denominador da fração irredutível para que eu tenha como resultado o número 100, que vai ser o meu denominador nessa fração. Então aqui a gente tem a nossa fração irredutível. Então a minha pergunta é, qual o número que eu multiplico o meu denominador para que eu tenha como resultado o número 100? Esse é um caso fácil, a gente consegue ver aqui que é 50. Se eu faço 2 vezes 50, eu tenho 100. Como nós queremos uma fração equivalente, a mesma operação que nós fizermos no denominador também deve ser feita no numerador. Se eu multiplico o denominador por 50, eu também tenho que multiplicar o numerador por 50. Assim, a fração equivalente com denominador 100 é 50 sobre 100. É a mesma ideia de encontrar a fração na sua forma irredutível. Todas as operações que eu fizer no numerador, eu também tenho que fazer no denominador, seja ela divisão ou multiplicação. Bom, agora ficou fácil descobrir esse valor em porcentagem. Vocês devem se lembrar que eu falei para vocês no último vídeo que uma das formas de a gente encontrar porcentagem bem fácil é escrever uma fração com denominador 100. Então aqui a gente já tem o resultado. Logo, a chance de que saia um resultado par ao se lançar um dado é de 50%, ou 50 sobre 100, ou 1 meio, ou 0,5. Todas essas formas estão corretas, mas é mais provável que você veja por aí na forma percentual. E se você vir em alguma das outras formas, eu tenho certeza que você vai conseguir calcular ali qual é esse valor em percentual. Aproveitando que eu disse é mais provável, quero rever com vocês agora dois conceitos que podemos definir com base na probabilidade. Provável e improvável. Nós podemos utilizar essas palavras para dizer se um evento aleatório tem muitas ou poucas chances de acontecer. Na aula anterior nós vimos alguns exemplos de eventos aleatórios que são acontecimentos que não conseguimos prever. Vamos agora pensar em algumas situações. Se o céu estiver fechado, é provável ou improvável que chova? Se você está aprendendo a andar de patins, é provável ou improvável que leve um tombo? Se eu jogar na loteria, é provável ou improvável que eu ganhe? Se você joga um dado, é provável ou improvável que saia o número 1?
Se você tira uma carta sem olhar de um baralho, é provável ou improvável que você tire uma rainha de copas? Nem todas as situações nós conseguimos calcular a probabilidade de acontecer. Se o céu estiver fechado, é provável que chova, porque geralmente é isso que acontece. Porém, pode ser que não chova e você tenha levado um guarda-chuva sem necessidade. Se você está aprendendo a andar de patins, é muito provável que você leve um tombo. Mas se você tiver sorte, pode ser que isso nunca aconteça. Se eu jogar na loteria, é improvável que eu ganhe, pois eu tenho que acertar 6 números entre 60. A chance é de 1 em 50 milhões, mas isso é tema para outro vídeo. Se você joga um dado, a chance de que saia o número 1 é de 1 em 6. Agora eu te pergunto, isso é muito ou pouco? Para mim, é pouco. Então é pouco provável que saia o número 1 ao se rolar um dado. Se você tira uma carta sem olhar do baralho, é improvável que saia uma rainha de copas, pois só existe uma carta dessa no meio de 52. Podemos então pensar em provável e improvável como as chances de um evento acontecer. Como estamos falando de probabilidade, nós podemos pensar em uma escala de 0 a 100. Quanto maior é a probabilidade de um evento acontecer, mais provável. Quanto menos, menos provável, ou até improvável. Temos ainda dois valores especiais, eventos que têm 0% de chance de acontecer e 100%. Se um evento tem 0% de chance de acontecer, dizemos que ele é impossível. Quer um exemplo? Qual é a chance de eu estar caminhando por aí e encontrar um dinossauro andando pelas ruas? Isso é impossível de acontecer, a não ser que você esteja no filme de Jurassic Park. E se um evento tem 100% de chance de acontecer, nós dizemos que ele é um evento certo. Quer um exemplo? Qual é a chance de você deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então sempre que você for falar que uma coisa é provável ou improvável, ou que não tem chance de acontecer, ou que você tem certeza, tenta lembrar dessa escala. Bom, vamos explorar agora o que eu disse no final do último vídeo. Será que todos esses resultados que nós estamos calculando funcionam na prática? Para isso, vamos realizar experimentos sucessivos e compará-los com os resultados calculados. Mas o que são experimentos sucessivos? São testes realizados muitas vezes com o objetivo de verificar uma hipótese ou descobrir um padrão. No nosso caso, vamos observar se conseguimos, através de experimentos sucessivos, as mesmas respostas que conseguimos ao realizar o cálculo da probabilidade como uma razão. Lembrando que até agora estamos trabalhando com dados, cartas e moedas honestas, ou seja, todos os resultados têm a mesma chance de acontecer. Vamos começar com o primeiro exemplo do vídeo de hoje. Ao lançar um dado, qual é a chance de que o resultado seja uma face par? Primeiramente, vamos realizar o experimento com 4 lançamentos sucessivos. Vamos ir marcando os resultados em um quadro para analisarmos no final. Primeiro lançamento, par. Segundo lançamento, ímpar. Terceiro lançamento, ímpar. Quarto lançamento, ímpar. Temos então, por esse experimento sucessivo, que a chance de sair uma face par ao lançarmos um dado é de 1 em 4, que é igual a 25%. Esse é um valor diferente do que encontramos pelo cálculo. Podemos refinar o nosso resultado, torná-lo ainda mais preciso, aumentando o número de experimentos sucessivos. Vamos rolar o dado mais uma vez para vermos o que acontece. Quinto lançamento, par. Temos então, por esse experimento sucessivo, que a chance de sair uma face par ao lançarmos um dado é de 2 em 5, que é igual a 40%. Esse é um valor diferente do que encontramos pelo cálculo. Como podemos melhorar ainda mais esse resultado? Aumentando ainda mais o número de experimentos sucessivos. Vamos rolar o dado mais 5 vezes para vermos o que acontece. Sexto lançamento, par. Sétimo lançamento, par. Oitavo lançamento, ímpar. Nono lançamento, ímpar. Décimo lançamento, ímpar. Temos então, por esse experimento sucessivo, que a chance de sair uma face par ao lançarmos um dado é de 4 em 10, que é igual a 40%. Esse é um valor diferente do que encontramos pelo cálculo. Os experimentos sucessivos funcionam assim. Quanto maior a quantidade de repetições, mais próximo será do valor calculado. Vamos rapidamente fazer mais 10 lançamentos.
Com 20 lançamentos, a chance de sair uma face par ao lançarmos um dado é de 9 em 20, que é igual a 45%. Então, se com 10 lançamentos nós encontramos 40% e com 20 lançamentos nós encontramos 45%, é provável que com 100 lançamentos cheguemos ainda mais perto do valor calculado, 50%. Com 1000 lançamentos, é provável que cheguemos muito perto de 50%. Bom, você pode realizar vários experimentos sucessivos para verificar a validade dos seus cálculos. Sempre lembrando que quanto mais experimentos você fizer, mais refinado vai ser o seu resultado, mais preciso. Nós utilizamos nesse vídeo e no anterior alguns dados, e eu tenho duas perguntas para vocês. Só existem dados de 6 lados? E de onde vêm os dados? Respondendo à primeira pergunta, não existem apenas dados de 6 lados. Existem dados com 4, 8, 10 e até 20 lados. Esses dados diferentões são muito utilizados em jogos de RPG, por exemplo. Em algumas versões, você deve rolar o dado de 20 lados, e quanto maior o resultado, melhor é a sua ação dentro do jogo. Para saber sobre uma das primeiras versões do dado como conhecemos hoje, temos que voltar até a Grécia Antiga. Os gregos não tinham dados, mas eles gostavam muito de jogos. Dispondo de uma abundância de carcaças de animais, eles jogavam com astrágalos, ou talos, que são feitos de ossos do calcanhar de alguns animais. Um astrágalo tem 6 lados, mas só 4 deles são estáveis o suficiente para permitir que o osso se apoie sobre eles. O astrágalo tem 4 longas faces planas, totalmente diferentes, as únicas em que ele pousaria quando jogado, e 2 pequenas extremidades arredondadas. Das 4 faces planas, 2 são estreitas e planas e 2 são largas, com um lado largo ligeiramente convexo e o outro ligeiramente côncavo. Como cada lado do astrágalo tinha um aspecto diferente, não era necessário marcar os lados. Quando eram marcados com pontos, os lados correspondiam a 1, 3, 4 e 6. O lance de menor valor, conhecido como os cães, resultava da jogada de 4 uns. No maior lance, conhecido como jogada de Vênus, cada dado caía com um lado diferente voltado para cima. Estudiosos apontam que, em virtude da anatomia do osso, a probabilidade de que caia em cada um dos lados não são iguais. São de aproximadamente 10% para 2 dos lados e 40% para os outros 2. Eu gostaria muito de jogar como os gregos, mas eu não tenho 4 astrágalos disponíveis. Só que sempre podemos adaptar. Vamos ver novamente a descrição dos astrágalos. O astrágalo tem 4 longas faces planas, as únicas em que ele pousaria quando jogado, e 2 pequenas extremidades arredondadas. Sabe qual objeto que eu tenho aqui e se encaixa mais ou menos nessa descrição? Borrachas. Elas possuem 4 longas faces planas e 2 extremidades arredondadas. Bom, pelo menos elas vão ter depois de algum tempo de uso. Estudos dizem que a chance de se cair em uma das faces planas maiores é de 40%, e a chance de se cair em uma das faces planas menores é de 10%. Vamos verificar se algo parecido é válido com esses nossos astrágalos adaptados. Sabe como podemos fazer isso? Acertou-se disse por experimentos sucessivos. Aqui não vai ser importante os valores atribuídos pelos gregos às faces dos astrágalos. Por isso, nós vamos marcar de 1 a 4 apenas para facilitar na hora de conferir o resultado. Vamos marcar as faces planas maiores com os números 1 e 3 e as menores com 2 e 4. Assim, a chance de se cair em uma das faces planas maiores é de 40%, ou seja, a chance de sair um número ímpar é de 80%. Pois são as 2 faces planas maiores. Observe que somando todas as chances de se sair um número par e ímpar, chegamos em 100%. Também vamos marcar os nossos astrágalos com cores diferentes para facilitar o preenchimento da nossa tabela. Além disso, vamos observar se conseguimos alguma jogada de Vênus, lembrando que é a jogada mais difícil. Vamos fazer 10 lançamentos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, jogada de Vênus.
oitavo, nono, décimo. Agora vamos analisar os nossos resultados. No dado azul, tivemos um resultado par em 10, ou seja, 10%. No dado amarelo, tivemos um resultado par em 10, ou seja, 10%. No dado roxo, tivemos 3 resultados pares em 10, ou seja, 30%. No dado verde, tivemos 3 resultados pares em 10, ou seja, 30%. No total, tivemos 8 resultados pares em 40, ou seja, 20%. Parece que os nossos astrágalos adaptados chegaram em um resultado bem próximo dos utilizados pelos gregos. Se refinássemos o nosso resultado, ou seja, fizéssemos 100 ou 200 ou até 1000 lançamentos, nosso resultado seria diferente. O que você acha? Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Tente sempre observar ao seu redor no dia a dia quais eventos são aleatórios e se eles são prováveis ou improváveis de acontecer. Se for possível, tente realizar alguns experimentos sucessivos com dados ou moedas e depois me conte o que aconteceu. Temos uma lista de atividades sobre os temas abordados nesse vídeo. Se você está vendo no YouTube, é só abrir a descrição do vídeo. No Instagram, tá lá no link da bio. Compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima. Até mais!